Eu sou a Gi Carvalho e vamos falar do dia de hoje. Hoje o mercado foi uma mãezinha, pelo menos para mim. Foi muito tranquilo, eu adoro, vocês sabem, eu gosto de operar tendência, então para mim não é dificuldade de operar tendência. Eu sei que para muitas pessoas é complicado operar, principalmente porque muitos operam exclusivamente cruzamento. Aí se a gente analisa um 11R, não deu entrada de cruzamento para compra. Então fica aquela coisa de ter gatilhos mais arriscados, que são gatilhos que eu particularmente, igual eu falo para vocês, eu não gosto de fazer pullback no 11, mas eu analiso o contexto. Eu gosto de fazer entradas de pullback quando eu tenho um contexto favorável. Então eu vou mencionar para vocês quais foram as minhas entradas, quais foram as minhas entradas, não, né? Qual foi a minha entrada, porque foi uma entrada só. E eu fui conduzindo esse trade, fazendo adições, até comentei no grupo do Telegram, inclusive. Quem não está no canal do Telegram, tem o link na descrição. E aproveitar e lembrar, abrir as inscrições da minha mentoria. É a última desse ano. Quem entrar na mentoria terá acesso ao Operacional Fênix. Também tem performado super bem. E a próxima mentoria acredito que seja só em fevereiro de 2025. Então quem quiser, tem o link na descrição. Vocês sabem que eu deixo aberto por pouco tempo, porque são poucas vagas, para eu conseguir dar todo o suporte para cada pessoa que entra na mentoria. Então, falando de mini índice, o mercado abriu com gap, né? Um gap bem alto, inclusive já acima da média macro, no meio do pivô. Então, nesse momento eu fico de fora, eu espero o mercado dar uma movimentada para ver onde eu vou fazer a minha entrada. Aonde eu entrei? Vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz a minha primeira entrada, é que na verdade assim, é que tem uma conta eu entro de um jeito, uma outra conta eu entro de outro, mas eu vou falar no contexto geral, que é o que eu fiz, a mesma entrada em todas. Não chegou a tocar a média de 21, mas a partir do momento que ele voltou aqui no pivô e recusou, ele chegou muito perto, a menos de 30 pontos da média de 21, então eu optei por fazer a minha entrada. Quando o mercado me sinaliza, o dólar abriu com um gap de mais de 50 pontos de queda, o índice me abre com um gap de alta, consegue superar o pivô de primeira, tudo bem, ele dá uma enroscadinha aqui, mas ele consegue superar o pivô. Ao meu entendimento, nós vamos ter um movimento de alta. Então eu vou olhar para estar dentro desse trade o máximo de tempo possível. E com isso, qual que é a forma mais segura para eu estar dentro desse trade? Eu fazer uma parcial maior do que eu costumo fazer por padrão, para fazer adições conforme o mercado andar. Se me der oportunidade para isso, obviamente. Então eu fiz a minha entrada e fiz a minha primeira parcial com 300 pontos. Só que ao invés de eu sair com o padrão que eu faço, saio com o número de contratos, aí andou mais 200 pontos, eu faço com mais... Não, eu já saio com quase todos os contratos, seguro 2 ou 3 contratos, vai depender de cada conta, eu entro com um número de contratos diferente, mas aí eu passo a fazer o quê? A cada novo pullback eu faço uma adição. Com isso, o meu risco é baixo, porque a minha exposição é baixa. A partir do momento que eu fiz a minha parcial maior, o meu preço médio vai lá para baixo do pivô, então eu estou tranquila, porque a própria média macro passa a ser a minha proteção. Nossa, Gi, mas são 400 pontos de distância. Ela passa a ser a minha proteção para eu não ser estopada. Não significa que eu vou deixar voltar isso tudo. Eu vou administrando o meu trade conforme ele vai movimentando. Só que com isso, eu giro mais contratos, obviamente, né? Só que eu tenho a possibilidade de aumentar os meus ganhos com um risco pequeno. Por que eu faço? Eu faço a minha adição num novo pullback, faço ali mais uma parcial de 100, 150 pontos. Geralmente o que eu faço? Por exemplo aqui, eu faço a minha entrada nesse box, né? Assim que ele dá faz o toque na média e recusa. E a hora que ele fizer um box de reversão no 11R, eu saio com esses contratos. Então digamos que eu estava com 3 contratos e adicionei mais 3. A hora que fizer esse box negativo, eu saio com aqueles 3 que eu adicionei. Com isso, meu preço vai ficando cada vez mais distante. Com isso, meu ganho vai ficando cada vez maior. E eu sempre faço isso tentando buscar um ganho mínimo de 100 pontos. Então, o que eu faço? Andou 100 pontos, andou 150, eu começo a proteger. Andou mais 50, eu começo a proteger e vou protegendo box a box. Aí eu fiz uma adição aqui, fiz essa adição aqui novamente e teve uma única vez que eu fiz uma adição na média de 9 também. Eu não costumo fazer, mas o que acontece? Quando o preço começa a andar demais, ele não vai mais voltar na média de 21, é muito difícil.
Provavelmente ele vai voltar na 21 se fizer uma retração muito grande. E como a movimentação estava boa, eu vou aumentando, né, fazendo adição de contrato, mas de uma forma mais segura. Então, se eu estava adicionando 3, 4 contratos, eu passo a adicionar 1 ou 2, só para aproveitar aquele movimento. Então, eu fui fazendo isso, até cheguei a mostrar lá no grupo Telegram o número de contratos que eu estava, e depois que eu mostrei, eu ainda acho que coloquei mais uns 5, 10 ali no total. E aí, em uma conta, eu segurei um pouco mais esse trade, na outra, assim que fez o box de reversão no 25R, eu saí, dei uma seguradinha, vi que começou a cair mais forte, aí eu zerei a operação e optei por sair para não devolver muito do meu ganho, porque estava sensacional o meu ganho. Então foi a única entrada que eu fiz. Na minha conta principal, eu só fiz uma entrada e fui conduzindo ela. Já na conta menor, inclusive eu postei esse vídeo, caso vocês não tenham visto, eu fiz a entrada nesse pullback. Eu já tinha feito a mesma entrada que aqui, só que como é uma conta menor, eu não tinha tantos contratos, eu fiz a parcial e não fui girando contratos. Eu fiz as minhas saídas padrão e já deu ali a minha metinha. Aí quando deu esse pullback, eu entrei de novo, já com mãozinha menor e fui conduzindo o trade e mesmo assim fiz a minha saída no 25 e deu acho que R$300 de ganho tendo entrado com 2 contratos. Então assim, um belo de um resultado, uma oportunidade muito boa. E aí o que eu não fiz foi tentar vender. Isso eu não fiz porque estava comprador, macro não deixou de ser comprador em momento nenhum, apesar de ter feito uma boa retração de 500, 600 pontos, mas não me senti confortável em pensar em vendas. Aí eu não fiz mais nada, foi só isso que eu fiz no índice. Agora no dólar eu pipoquei grandão por conta do tamanho do gap de abertura. Mais de 50 pontos. Eu não adianta, eu não tenho a mesma, eu não diria a mesma expertise somente, mas o mesmo punch que eu tenho no índice no dólar. No dólar eu me borro um pouquinho, não tenho essa coragem toda não. Então eu gosto de coisas mais tranquilas. Aí a hora que eu vejo um gap desse tamanho, aí ele tenta corrigir, ele não consegue, né? Deixa eu colocar aqui no layout do dólar para ficar a média certa. Então assim, comprar, não compraria, porque eu falo para vocês, para mim o bicho não para de subir, eu não tenho coragem de comprar, apesar dele estar subindo sempre. E hoje estava claro que ele ia fazer uma correção. Só que quando deu esse gatilho de venda, de verdade, eu não tive coragem de vender. Só que aí ele foi ladeira abaixo e quem foi, eu tive aluno que entrou e foi conduzindo esse trade lindamente. Não sei nem com quantos pontos ele fechou, mas estava buscando pelo menos 40 pontos nesse trade. E foi um trade que foi bonitinho, não faria compras, porque aí estava trabalhando abaixo da média macro, então eu olharia para vendas enquanto estivesse nesse cenário. E ó, foi que foi. Isso olhando o cruzamento, ó. Cruzamento de compra obviamente daria stop, os de venda não. Aqui o de compra de novo daria stop, eu acho que sim. Não, pode ver contra. Aqui daria stop também. Até esse de venda aqui teria dado stop primeiro antes de continuar pagando. Agora no Fênix teria sido sensacional. Porque no Fênix, que foi por onde o aluno entrou, ó, a venda sem susto, bonitinho. A hora que ele ficou consolidado, ele indica, né, com box neutro que está consolidado para ficar fora. De novo, dá a entrada de venda e todas as vendas que ele deu aqui, pagou. A última, é claro, mas também né, chega uma hora aqui que não dá. Ele deu mais um gatilho aqui, mas já não fazia muito sentido pela região de preço que ele chegou e o tamanho dessa queda. Uma hora a gente sabe que ele vai falhar, né? Mas aqui teria um primeiro stop. Se pegasse só esses 2 primeiros movimentos, não tinha nem por que querer continuar operando. Aí os 2 sinais de compra não fazia sentido, na cara da média macro, não teria por que comprar. Mais uma vez ele deu gatilho de venda aqui, mas eu não teria estopado, ele teria pago pelo menos os 5 pontos que seria o gain mínimo, então no máximo teria tirado na proteção. E depois dessa compra ele já deu aqui grudadinho ali na média macro. Eu particularmente não faria também, até por conta de horário, mas teria pago. Então assim, hoje o dólar, para quem não foi calça frouxa que nem eu, conseguiu fazer vendas maravilhosas. Eu fiquei de fora, fiquei só no índice, mas tive um resultado sensacional hoje. Certo, gente? Então é isso. Lembrando, inscrições na mentoria aberta. Quem tiver interesse ou tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, no direct, que eu tiro qualquer dúvida que tenha. Tem o link aí da mentoria na descrição. Lembrando que vai ser nos dias 25 e 26 de novembro, às 20 horas.
e as inscrições se encerram no dia 18/11. Certo, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.